It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season. Olá a todos, eu sou a Alice e sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da série de Natal. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar 5 DIYs de decoração de Natal que vocês podem fazer sem sair de casa. E para estes DIYs eu fui inspirar-me ao Pinterest, obviamente eu adoro o Pinterest. E acima de tudo são DIYs super giros, rápidos e que não levam praticamente tempo nenhum. Ou seja, se vocês quiserem reproduzir todos os DIYs que eu vos vou mostrar aqui, eu diria que vocês demoram sensivelmente 2 horas para fazer tudo. Vão ver que não são nada difíceis e também não precisam daqueles materiais completamente sinistros que às vezes vemos no Pinterest e não sabemos onde é que podemos arranjar esse tipo de materiais. E acima de tudo há uns DIYs aqui que são ridiculamente fáceis e que vocês fazem tipo em 1 minuto. Por isso eu acho que vocês vão gostar muito e antes de darmos início ao vídeo eu queria obviamente apelar mais uma vez para vocês subscreverem o canal se ainda não tiverem feito e ativem também as notificações carregando naquele sininho no canto superior direito, porque assim sempre que sair um novo vídeo meu vocês serão notificados e podem ser os primeiros a ver o meu vídeo. Por isso já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações, isto também para ver se chegamos aos 70 mil subscritores antes do final do ano. E com isto sim vamos então dar início ao vídeo. Para este primeiro DIY vão precisar de alguns reboçados assim nesta forma de bengala e eles vêm com um plástico que eu não vou tirar e é importante que também não tirem. Vão precisar também de uma pistola de cola quente e algumas recargas. E vão começar por colocar cola quente ao longo da bengala como estão a ver. Depois, com outra bengala, vão unir as duas bengalas desta maneira, assim como se fosse uma espécie de guarda-chuva. E vão pressionar. É normal que ao fazerem força as bengalas partam, mas como temos o plástico não é problemático. Depois com cola quente podem preencher alguns buracos, porque as bengalas como não são perfeitinhas elas nem sempre encaixam bem uma na outra. E com as restantes bengalas só têm de ir repetindo exatamente o mesmo processo. E a ideia é fazerem vários conjuntos destas bengalas, como estão a ver, vão precisar de fazer 10 conjuntos destes, ou seja, precisam de 20 bengalas. E agora vamos dispor as bengalas todas ao lado de umas das outras, como estão a ver, de maneira a formar assim uma espécie de coração sempre que os conjuntos se unem. E vão fazer isso de maneira a formar uma coroa de bengalas, que é exatamente isso que queremos fazer. E agora que já têm a forma da coroa que vamos querer criar, vão pegar na cola quente e vão colocar apenas nas zonas em que os conjuntos se tocam. Depois só têm de pegar noutro par de bengalas e unir, como estão a ver. Com outro conjunto de bengalas vamos fazer exatamente a mesma coisa, colocam cola apenas na zona em que eles se tocam e depois só têm de unir. E vão repetir exatamente o mesmo processo de maneira a unir toda a coroa. E como viram na parte central isto não ficou muito bem unido, há partes que estão realmente soltas e assim a nossa coroa não fica tão estabilizada. E por isso o que eu vou fazer é pegar assim neste papel de feltro e vou usar esta vela como molde e vou fazer um círculo, vou recortar esse círculo que acabei de fazer. E o que vamos querer fazer com esse círculo de feltro é colocar no centro da nossa coroa. E para isso vou colocar cola nas pontas das bengalas e colocar o nosso círculo por cima. E assim não só disfarçamos os buracos, como a coroa fica mais estabilizada. E aí temos a nossa coroa de bengalas terminada. Para estes segundos DIYs vão precisar destes paus de madeira, que fazem lembrar aqueles dos lados. E vamos começar por fazer um triângulo com 3 paus. E para isso eu tenho de colocar cola quente nas extremidades. Depois vamos pegar em outros 2 paus e vamos unir 2 lados, assim como estão a ver. E depois nas 2 extremidades que sobram vamos colocar cola e colar por cima o nosso primeiro triângulo. E assim fica esta espécie de losango. Depois vamos voltar a repetir o processo e vamos unir 2 paus e logo de seguida o nosso losango. E assim ficamos com uma espécie de trapézio. E depois só têm de repetir exatamente o mesmo processo até formarem um hexágono, como estão a ver.
E agora, por cada bico do nosso hexágono, vamos colocar mais um pau na vertical, de maneira a fazer esta forma, que parece um M. E agora, para cada pau que colocamos, vamos colocar outros dois, assim, de maneira a formar um V. E para isso, só tenho de colocar cola na extremidade, colocar um dos paus por cima, na diagonal, e logo de seguida a mesma coisa com o outro pau. E depois só tenho de fazer a mesma coisa nos restantes paus. E como veem, ficamos com uma forma de floco de neve. E eu agora estou a pintar de dourado, mas é totalmente opcional, tanto podem deixar de madeira, que eu acho que fica super giro, ou então podem pintar de branco. E aí temos o nosso floco de neve terminado. Para este terceiro DIY só vão precisar de um frasco de vidro, uma vela pequena, neve falsa, ou se não tiverem podem perfeitamente usar sal grosso, e cordel. E primeiro vamos começar por envolver o nosso cordel ao longo da parte de cima do nosso frasco, e para isso eu estou a cruzar à frente e depois volto a cruzar atrás, como estão a ver. Mas se vos der mais jeito de outra forma, podem perfeitamente fazê-lo. A ideia é que sobrem duas pontas mais pequenas na parte da frente. Depois com essas duas pontas vão fazer um laço normal. E nesta fase inicial é assim que deve ficar o vosso frasco. Depois vamos colocar a neve falsa e eu estou a colocar de maneira a que ela ocupe cerca de 1/5 do meu frasco. E agora só tenho de colocar a vossa vela dentro do frasco e por cima da neve. E assim fica esta ideia super fácil de criarem estes frascos personalizados para as vossas velas. Para este quarto DIY só vão precisar de imprimir uma imagem de uma árvore de Natal, como estão a ver. E eu ainda com um lápis delineei à volta para que ela parecesse maior, que eu queria uma árvore mais larga. E depois vão precisar também de uma folha de feltro vermelha e de uma tesoura. Agora vou começar por recortar a minha árvore de Natal, de maneira a formar um molde, como estão a ver. E agora vou colocar esse molde da árvore de Natal por cima da folha de feltro. Depois com uma caneta vou delinear o molde na folha de feltro e recortar a árvore de Natal. E agora com a tesoura o que eu vou fazer é um golpe na horizontal, mais ou menos a meio da nossa árvore de Natal. E depois vou criar outro golpe paralelo àquele que já criámos. E o objetivo deste DIY é fazer parte da vossa decoração de mesa de Natal, onde vocês podem colocar os vossos talheres, como estão a ver. É uma ideia super fácil e rápida, eu acho que este é o DIY mais rápido de todos e dá realmente outro toque à vossa mesa de Natal. Para o último DIY vão precisar de massa em forma de laços, cola branca, glitter dourado, cordel dourado, taças pequenas e de luvas, convém. E vamos começar por entornar um pouco de glitter para dentro da taça. E também de cola branca para outra taça. E agora, com a ajuda de uma pinça, eu vou envolver completamente os laços na cola branca. Não se esqueçam de escorrer um bocadinho para não ficar a transbordar de cola. E depois só têm de envolver novamente os laços no glitter. Basicamente como se estivessem a fazer panados, envolver no ovo e depois na farinha. E só têm de repetir o processo com a quantidade de laços que quiserem fazer. Depois de deixarem secar, não se esqueçam de tirar o excesso de glitter. E agora com o cordel vão cortar um pedaço. Eu cortei completamente a olho, portanto não vos sei dizer, mas cortem a quantidade de cordel que acharem necessário. E agora o que vamos fazer é literalmente dar um nó à volta do laço. Depois vão deixar uma distância no cordel do primeiro laço e vão atar outro laço. E depois só têm de continuar a repetir o processo com a quantidade de laços que tiverem, de maneira a criar assim esta fita decorativa, como estão a ver. E estes foram
então os 5 DIYs que eu tinha para vos mostrar. São DIYs que eu pessoalmente acho super originais, giros e fáceis de fazer, como já vos tinha dito. Se tiverem gostado, já sabem, deem o vosso like neste vídeo e comentem aqui em baixo qual destes DIYs é que foi o vosso preferido e aquele que de certeza que vocês vão fazer agora para o Natal. Se por acaso vocês reproduzirem algum destes DIYs, não se esqueçam de me identificar nas vossas fotografias no Instagram ou no Facebook, onde for, porque obviamente eu quero ver aquilo que vocês conseguiram fazer. E já agora também, se tiverem gostado destes DIYs, partilhem este vídeo com os vossos amigos e familiares para poderem recriar estas coisas todas em conjunto. Não se esqueçam de subscrever o canal, já disse no início e volto a repetir, para chegarmos aos 70 mil antes do final do ano. E já sabem como podem encontrar nas outras redes sociais, Instagram, Facebook, Snapchat e também no Pinterest, embora eu quase nunca refira. Mas para este tipo de vídeos é sem dúvida lá que eu vou buscar a maior parte da minha inspiração, portanto sigam-me por lá também. Por hoje é tudo, estamos despachados e vemos então no próximo vídeo de Natal. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer.